A decisão certa vai doer como se fosse uma decisão errada. Por isso que é tão difícil de sustentar. Por isso que é tão difícil de manter. E essa é a frase que eu começo esse vídeo agora, voltando para o YouTube. E a gente precisa ter um pouco de compreensão que decidir é algo complexo. Tomar uma decisão é algo difícil. Não é tão simples assim que, ok, a gente decide e ponto final. Na verdade, não. Na verdade, quando a gente decide algo, a gente acaba abrindo mão de outro algo. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa de escolher outras. E aí, um dos grandes problemas é o valor que nós damos para aquilo que a gente está abrindo mão. Que muitas vezes tem um valor infinitamente maior para nós do que aquilo que de fato nós estamos escolhendo. Nós temos a ideia e até mesmo o conceito completamente errado que decidir é sempre ter um alívio imediato. Ou que se eu decido, automaticamente eu fico feliz, automaticamente eu tenho uma alegria. E aí, quando a gente decide por algo e instantaneamente vem uma tristeza, uma angústia, ou até mesmo, depois de algum tempo, vem algo que nos desorganiza de alguma forma, a gente pensa que escolheu errado. Porque dentro da nossa consciência existe essa ideia de que se eu estou escolhendo o certo, então automaticamente serei feliz, terei paz. Só que a gente esquece que talvez escolher o certo vai nos trazer tristeza, vai pesar o peito, vai fazer com que a gente chore, vai fazer com que a gente fique mal, pensa e duvide até mesmo da nossa própria capacidade de escolha. A gente duvida daquilo que a gente escolheu. Pô, mas será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou fazendo o certo? Será que de fato eu estou escolhendo o certo? Porque existe essa dúvida. Escolher faz com que a gente também duvide de si. Eu olho e penso, bom, eu escolhi aqui, então se eu escolhi aqui, será que eu estou certo? Será que talvez eu não deveria ter escolhido o outro lado? Será que talvez eu não exagerei? Será que talvez eu tenho consciência de todos os prós e contras de tudo isso que eu estou escolhendo? Porque é como se fosse o velho barganhando a presença quando o novo tenta se apresentar. E é normal isso. É extremamente normal quando a gente começa a duvidar da nossa própria escolha. Quando a gente começa a duvidar daquilo que nós optamos para a nossa vida. E aí, quando nós começamos a duvidar ou quando nós ficamos tristes, automaticamente a gente volta para o conhecido, para buscar então esse alívio imediato. Porque escolher o que é certo não necessariamente nos trará um alívio imediato. Não vai ser a primeira sensação, talvez, que a gente sinta naquele momento da escolha. Talvez o alívio venha depois de um tempo, de um longo tempo, lidando com aquele caminho que nós optamos. E aí existe uma ideia muito interessante de um filósofo existencialista chamado Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, e ele fala que nós não podemos decidir baseado em felicidade ou conforto. Nós temos que decidir sobre aquilo que nos traz sentido a longo prazo. Principalmente, vou frisar, a longo prazo. O que traz sentido para você a longo prazo? Permanecer nesse vínculo ou ir embora? Você encerrar esse ciclo ou se manter nele? Ah, mas está doendo, vai doer. Vai doer. Realmente vai. Porque bons comportamentos saudáveis, tendem, a priori, a nos causar um certo tipo de desconforto, e aí a longo prazo eles trazem conforto, eles trazem alívio. Sendo que comportamentos disfuncionais muitas vezes trazem um alívio imediato, só que a longo prazo
fazem mal. Então, por exemplo, é muito complexo eu ir à academia, podemos assim dizer, começar esse novo hábito. É difícil, é desconfortável, claro que é. Só que a longo prazo faz bem. O que é mais confortável? Bom, eu ser sedentário, ficar trancado na minha casa ou ficar vendo séries e tudo mais. É muito mais confortável, não é? Do que ir lá, botar a roupa, sentir dor, né? Porque a gente sente dor quando a gente treina. Olha um pouco para as decisões que você tem tomado ultimamente. Você tem escolhido muito mais pelo prazer imediato, pelo alívio imediato, ou você tem escolhido algo que vai te aproximar da vida que você gostaria, mesmo que seja desconfortável? É difícil sustentar uma decisão porque a gente tem que lidar com muitos sentimentos que essa decisão traz. Então, dúvida, angústia. A gente sempre pensa, bom, se eu decidi o certo, era para eu estar feliz. Mas aí então a gente pensa, então eu escolhi errado. Se eu tô triste, se eu tô mal. E a vida ela é desse jeito. Uma hora a gente tá super bem, outra hora a gente tá um pouco mal, uma hora a gente tá super feliz, outra hora a gente tá super mal. Se a gente guiar o próprio caminho baseado apenas nos nossos sentimentos de felicidade, de tristeza, a gente não faz nada, porque às vezes a gente vai ter que fazer alguma coisa mesmo estando mal, mesmo estando triste. E aí tomar uma decisão, sustentar essa decisão é complexo. Porque quando a gente tem que sustentar essa decisão, a gente tem que lembrar o porquê que nós tomamos essa decisão. Lembrar do valor que nós colocamos nessa decisão. Muitas pessoas voltam para aquilo que machuca, porque, primeiro, é mais confortável. Ah, mas era bem desconfortável, sim, mas traz um alívio imediato voltar para o conhecido, voltar para aquilo que eu já sei, por mais que seja difícil, porque o novo é novo, o novo é desconhecido. O novo nos apresenta insegurança, dúvida, né? Não nos traz um caminho de previsibilidade. E às vezes a gente volta para aquilo que é previsível, mas é ruim. Então, a decisão certa e sustentar essa decisão certa é basicamente lembrar do valor e do porquê você tomou aquela decisão. E parar de barganhar com o antigo, com o velho, quando ele tenta restabelecer a sua própria permanência. Porque ele vai tentar restabelecer a permanência. Porque ele vai tentar ficar. O velho que eu falo, um velho ciclo, um velho, né, um velho relacionamento, e ele vai tentar barganhar editando memórias, editando imagens, te jogando assim na tela da tua consciência só os bons momentos, os bons recortes, como se fosse um olhar de formatura, né? Esse olhar de formatura, se eu não me engano, é do How I Met Your Mother. Eu adoro esse seriado. Que é o Robin Scherbatsky olha e fala, esse daqui é um olhar de formatura. Porque quando nós estamos na escola, temos aí os nossos problemas, mas quando nós estamos aproximando da formatura, quando nós estamos chegando na formatura, quando nós estamos na formatura em si, a gente só lembra das coisas boas. É o que a gente faz, a gente só lembra das coisas boas. Não que os vínculos só têm coisas ruins, não. É exatamente por essa oscilação de uma hora estar muito bem, outra hora estar muito mal, só que as horas de muito mal prevalecem, porém essas horas de muito bem ainda existem, é por conta desse vai e volta, dessa instabilidade, que a gente fica preso, se aprisiona em ciclos que são completamente insalubres, porque não necessariamente eles são ruins o tempo todo. Às vezes eles são bons. Bons no sentido de, às vezes, realmente, não toda hora, né? Então, sustentar uma decisão certa é, sim, lidar com o desconforto. A gente vai ter que lidar com esse desconforto. A gente vai ter que lidar com a tristeza. A gente precisa encontrar, então, meios e mecanismos para lidar com isso que nos atravessa, com esse medo, com essa dificuldade. Tentar encontrar o nosso próprio mecanismo. Tem pessoas que, por exemplo, quando terminam uma relação e aí estão com dificuldades em lidar com com a própria decisão, escrevem.
o porquê decidiram ir embora, o porquê aquela relação estava ruim. Escrevem também o que conectava aquela pessoa, né? O que conectava você àquela pessoa, porque às vezes é olhando isso, olhando aquilo que te conectava ao outro, faz com que você enxergue melhor que, na verdade, talvez você estivesse ao lado daquela pessoa, porque o vínculo, o ciclo era instável, não porque tinha amor e tudo mais. Tente encontrar o seu próprio mecanismo, lembrar da realidade, daquilo que você viveu, deixar de lado um pouco aquela questão de, mas e se a pessoa mudar, e se a pessoa fizer isso, mas e se eu tentar de novo? Para de duvidar da sua própria decisão. Para de achar que você não sabe decidir por você, por si, porque você sabe, mas às vezes é difícil mesmo. Às vezes é complexo, às vezes é complicado, às vezes a gente vai querer voltar. É normal isso. É completamente normal tentar voltar para aquilo que a gente conhece, por mais difícil que tenha sido, por mais difícil que seja. Por isso que tomar uma decisão é muito difícil, muito complexo, porque a gente tem que sustentar essa decisão. A gente vai ter que aprender. E vai ter que entender que uma decisão, ela não é tão simples assim. Uma decisão, ela não vai nos trazer uma paz, um alívio imediato. Para que a gente consiga, então, ter a paz que a gente tanto almeja, a gente tem que suportar o desconforto dessa decisão certa. Então, sustente a sua decisão, porque só você sabe o que é melhor para você. Apenas você. Pense a longo prazo. Pense na vida que você deseja, na vida que você quer, que você gostaria de construir. E às vezes, não vai ser tão fácil assim. Porém, é melhor lidar com uma dor que vem, assim, alucinante de uma vez, do que ficar com essa dorzinha a conta-gotas. Essa dorzinha que vem às vezes. A gente vai se acostumando com a dor também. E aí, uma hora a gente está suportando aqui, aí depois a gente começa a suportar aqui, depois a gente vai aumentando o quanto a gente suporta de dor. Então, às vezes a gente vai ter que arrancar uma encravada de uma vez. A gente vai ter que enfrentar o podólogo e ir lá arrancar uma encravada, doer pra caramba, para depois ter um alívio. Sustenta a decisão.